Que a paz de Cristo esteja com todos, irmão Paulo Machado, aqui no canal Sobrevivendo na Tribulação. A palavra que eu venho trazer ela é rápida, mas é uma revelação da parte de Deus para todos aqueles que são solteiros e que de alguma forma precisam de uma orientação em relação ao seu desejo de constituir um casamento. Nos dias de hoje, principalmente em nosso país, onde foram introduzidos leis e mais leis que promovem mais a separação e mais a desarmonia entre homens e mulheres, é necessário ter a palavra de Deus como sua fonte de inspiração e direção quando se trata de relacionamentos. E a palavra que eu venho trazer, ela é rápida, mas ela é certa e ela é poderosa. Se você é solteiro e está querendo constituir um relacionamento, um casamento, e até mesmo se você é viúvo ou viúva e deseja isso, tome duas orientações básicas. Primeiro, 1 Coríntios capítulo 7, penúltimo versículo diz assim, ó, o marido está ligado, a mulher está ligada ao marido, ou o marido ligado à mulher, enfim, enquanto ele estiver, mas morto o marido está livre da lei do casamento. Portanto, poderá se casar com quem quiser, contanto que seja um irmão no Senhor. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem direito de constituir nova união, contanto que seja alguém que tenha a mesma fé, alguém que tenha o mesmo propósito, servir a Deus e que esteja atuante nisso. E mesmo assim é necessário você manter em oração. Nos dias de hoje é mais do que necessário você ter direção de Deus para isso. A segunda direção que você tem que tomar é que o Senhor Jesus, e aqui é a palavra revelada, o Senhor Jesus nos dá para constituir uma família, constituir matrimônio, a pessoa da qual nós necessitamos e não aquela da qual nós queremos. Vou repetir, o Senhor Jesus, Deus Pai, nos dá aquela pessoa que nós necessitamos e não aquela que nós queremos. Se você for estipular, Senhor, eu quero uma pessoa assim, assim, e começa a dar os detalhes assim, assim, vai ficar muito mais difícil. Vai ficar muito mais difícil, muito provavelmente você vai estar eliminando oportunidades que Deus vai estar te dando. E lembre-se que você tem o livre-arbítrio de dizer se aceita ou não aceita a pessoa que Deus te mostrar. Deus não vai ficar irado com você. Deus não vai te desprezar, não vai te tratar como rebelde. Lembre-se de Isaac e Rebeca. Foi perguntado a Rebeca se ela aceitava voltar para se tornar a esposa de Isaac. Não foi nada forçado. O mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente é que manda você dizer se aceita ou não. Não se sinta forçado, não se sinta, é, como diz a palavra, desamparado espiritualmente se você recusar. É você que tem o direito de dizer se aceita ou não. Porém, tenho para mim, e isso eu posso te garantir, que o Senhor nos conhece mais do que a nós mesmos e Ele sabe o futuro. Então, se tu cumpriu direitinho todos os processos, aceite aquilo que o Senhor está te mostrando. Ok? Você pode dizer, mas não tem lógica, isso eu te mostro na revelação da palavra de Deus. Lembre-se, o Senhor nos dá quem nós precisamos e não quem nós queremos, porque se for por quem tu quer começar a colocar as características, o inimigo está vendo aquilo ali e ele vai te enganar. Vai colocar uma pessoa no teu caminho, né?
E se tu não atentar aos frutos, porque toda árvore se conhece pelos frutos. Então, se você não atentar para isso, você vai ser enganado mesmo sendo alguém que está dentro da igreja. Veja bem, Maria, mãe de Jesus, tinha vários filhos e filhas, não é mesmo? Inclusive, a Bíblia mostra os nomes de alguns deles: Tiago, Judas, José, as irmãs dele, do Senhor Jesus, não é mesmo? No entanto, o que aconteceu quando estavam lá aos pés de Jesus na cruz? Jesus pegou e disse para Maria: Maria, eis aí teu filho. E disse para João: João, eis aí a tua mãe. O que o Senhor Jesus quis fazer ali? Ele destituiu, por acaso, o- os outros filhos? Não, mas é que para aquele momento ela necessitava ser amparada e o Senhor Jesus deu alguém que a amparou. E a Bíblia diz que desde aquele momento João recebeu Maria e cuidou dela até que ela pudesse se fortalecer. Lembre-se de Isaac e Rebeca, a mesma coisa. O que foi o servo de Abraão orou? Senhor, mostra qual dessas tu escolheu para o teu servo Isaac. E ele mostrou. E a Bíblia disse que Isaac recebeu, e olha só para ver, poderia não ser a pessoa que Isaac queria, porque Rebeca não gerava filho, mas a Bíblia fala que Isaac orou 20 anos por sua esposa até que ela lhe concedesse filhos. Ou seja, Isaac era o que Rebeca precisava. Rebeca era o que Isaac precisava para fortalecer a fé. Lembrando que, se você optar por não casar, você também não está em rebeldia. Aqui em Mateus capítulo 19, quando perguntam a respeito de casamento, o Senhor Jesus dá algumas orientações. Porém, no versículo 12, ele diz assim: ó, pois há alguns eunucos que nasceram assim, do ventre de suas mães. Por exemplo, quando ele fala isso, ele fala daqueles que não têm contato com mulheres, não constituíram união, né? E aqui tu pode colocar tanto homens como as mulheres, tá? E quando ele diz assim, ó, pois há alguns eunucos que nasceram assim do ventre de suas mães, por exemplo, os 144 mil judeus lá de Apocalipse. Esse é o exemplo, claro. Aí ele diz assim: outros foram privados de seus órgãos reprodutores pelos homens. Esses eram realmente os eunucos, como o eunuco da rainha de Candace, né, que Filipe evangelizou. E há outros ainda que a si mesmos se fizeram celibatários por causa do reino dos céus, como foi o apóstolo Paulo. Aí ele diz assim: quem for capaz de aceitar esse conceito, que o receba. Então, aqueles que foram chamados para ficar solteiros realmente, né? E aí tem que ter um chamado grande, se você tem que trazer tudo em oração, mas há aqueles também que por causa do reino não querem constituir união, querem se dedicar ao reino também. Tudo leve em oração. Amém? Que essa palavra sirva para te orientar nessa empreitada, nesse novo passo que você quer dar no trilhar do caminho de Deus, em nome de Jesus.